Oi pessoal, tudo bom? E aí? De repente aquele bebê fofo, calmo, risonho, tranquilo se transformou numa criança cheia de personalidade, cheia de quereres, de desejos e disposto a ir até o extremo para conseguir o que ele quer e se expressar? E agora? O que eu faço? Como que eu educo? De que forma eu vou agir em relação a isso? Vamos bater um papinho sobre a terrível adolescência dos bebês ou os terríveis 2 anos? Vamos lá. Em seu trabalho sobre desenvolvimento emocional, o Erik Erikson identifica tarefas essenciais que todo ser humano precisa passar. A segunda tarefa que ele identifica é o que ele chamou de senso de autonomia versus senso de dúvida e vergonha, que é desenvolvida no 2º ano da criança. O que as crianças pequenas querem, né? Quase tudo. Explorar tudo que está no alcance dos olhos e que ela acredita que pode tocar. É nessa fase que eles querem mexer dentro da patente, subir nos armários, abrir as gavetas para explorar os potes, pôr os dedos nas tomadas, colocar tudo na boca. Tudo ali é uma oportunidade de entender, de explorar, de praticar essa autonomia que está aflorando dentro deles. A nossa primeira reação nessa fase é negar que essa autonomia seja feita, não é? Não mexe aí, não pega ali, não faça isso. Crianças pequenas em desenvolvimento saudável estão programadas biologicamente para fazer isso. Faz parte do desenvolvimento delas. Faz sentido punir essas crianças por terem feito algo que elas estavam programadas biologicamente para fazer e que faz parte do desenvolvimento dela? Erikson acreditava que entre o 1º e o 3º ano da criança, ela tem a oportunidade de desenvolver essa busca pelo senso de autonomia. Claro, usando dessa necessidade de explorar que elas têm com a orientação e auxílio dos pais, que é saudável fazer isso e é mais saudável do que desenvolver nas crianças o senso da dúvida e da vergonha. Senso da dúvida por quê? Quando a gente pune uma criança por um ato de explorar, a gente cria nela uma dúvida se o que ela fez é realmente correto, uma dúvida se o que ela está fazendo está certo e uma vergonha por ter feito algo que está errado. Fica fácil, e aí eu preciso que a gente tenha cuidado de interpretar de forma errada esse senso de autonomia. Quando eu falo que é necessário desenvolver esse senso de autonomia nas crianças, eu não estou dizendo que elas não podem ter limites, eu não estou dizendo que não é necessário educar, que não é necessário impor e que é para deixar as crianças simplesmente fazerem tudo aquilo que elas querem, porque não é o que eu acredito, não é o que eu acho, tá? Eu estou dizendo que esse sentimento de senso de autonomia requer liberdade dentro dos limites que foi estipulado pelos pais, dentro daquilo que é seguro para a criança, tá? Por exemplo, uma criança pode ter autonomia de segurar a chave do carro enquanto vocês caminham. Essa mesma criança pode ter autonomia de carregar a sua própria bolsa no caminho de volta para a escola ou enquanto estiverem indo passear em algum lugar. Ela também pode ter esse senso de autonomia aflorado, despertado nas atividades do lar. Ela pode ajudar os pais em algo que ela faz, né, dentro da própria casa. Arrumar uma cama, arrumar um brinquedo, dentro daquilo que ela consegue. Ela pode ter autonomia na hora de comer, comendo a sua própria comida, mesmo que aquilo faça bagunça. Tudo isso são sensos de autonomia saudáveis. Autonomia não significa que a criança está preparada para tomar a decisão da própria vida ainda. Então, quando eu falo despertar o senso de autonomia, eu não estou falando para você questionar o seu filho. Filho, você acha que eu e o papai devemos sair hoje? Ou filho, você quer tomar banho agora? Isso não é autonomia. Autonomia é decidir, dentro do limite que você já estabeleceu, o que ele quer fazer. Filho, nós vamos tomar banho agora. Você quer levar o Homem-Aranha ou o Super-Homem, né, para tomar banho com a gente? Isso é autonomia. E por que essa fase é tão difícil? Primeiro, porque a criança está aprendendo a lidar com um mundo que era desconhecido para ela. Um mundo de emoções desconhecidas, porque agora ela começa a ter consciência do que ela está sentindo. E um mundo de limites do próprio corpo, porque essa fase também é uma fase de maturação muscular, né? Ela começa a conseguir fazer coisas que até pouco tempo atrás ela não era capaz. Ela não era capaz de pular, de correr, de falar, né? Porque há um salto aí na fala nesse período. Ela não era capaz de segurar suas necessidades fisiológicas e agora ela é. Olha quanta coisa ela aprende e que ela tem que aprender a lidar, né, com isso. Tudo isso é muito novo para ela e requer muito treino. É por isso que eles querem fazer isso o tempo todo. Ser uma criança pequena requer muita coragem e é por isso que agora eu vou falar uma frase que a Jane Nelson, que é a autora do livro Disciplina Positiva, fala. Ela fala assim, que a autonomia saudável é o equilíbrio entre proteger as crianças e permitir que elas explorem e testem o mundo em que elas habitam. Uma das partes mais
importantes do desenvolvimento da autonomia durante o segundo ano está na maturação do desenvolvimento muscular, que eu falei que acontece também nesse período. Por isso, o segredo para a tranquilidade, para um desenvolvimento saudável, é proteger sim o ambiente em que as crianças vivem, né? Permitir um ambiente a ser explorado, proteger as tomadas, as quinas, as gavetas e proporcionar um espaço para que a criança possa explorar. Parece simples, mas o simples ato de explorar e testar limites desenvolve no seu filho, nessa criança, as habilidades necessárias que ele vai precisar ter para tomar decisões no futuro e resolver problemas por si só. É tudo que a gente quer, né? Um filho capaz e saudável de ter autonomia e tomada de decisão quando ele cresce. Mas e aí, quando acontece aqueles rompantes de raiva, quando a criança se joga no chão, grita não, né? Você fala pra ela, faz uma coisa, não, outra coisa, não, né? Testa todos os nossos limites. Realmente essa fase é uma fase extremamente desafiadora. Muitas pessoas vão falar que seu filho tem um gene forte, uma personalidade difícil, um temperamento complicado e vai exigir que você retome o controle e eduque. E isso, para mim, é a parte mais complicada de educar um filho nessa fase. É essa cobrança externa de que os pais precisam tomar uma decisão rápida, imediata e muitas vezes não gentil para controlar e domar aquele comportamento do filho. Essa cobrança externa faz com que a gente realmente tenha um comportamento que não é o mais acertado e é inadequado e que a gente não se sente confortável, né? Que pai e que mãe se sente plenamente feliz e satisfeito em ter gritado com o filho e ter visto no rosto dele uma expressão de medo, né? Que é o que a gente faz às vezes na tentativa de controlar instintivamente um comportamento que está acontecendo e que muitas vezes a gente faz pelo medo da reação e da punição dos outros. Eu vou compartilhar com você uma coisa que mudou a minha visão, mudou a minha forma de me relacionar quando eu descobri. Biologicamente, o cérebro do seu filho não está maduro para unir a emoção e a razão. Ou seja, quando ele está sentindo raiva, fúria, quando ele está naquele rompante, porque ele queria muito alguma coisa, ele foi privado de fazer, porque às vezes é necessário impor limites, ele não tem maturidade cerebral ainda, ele não está pronto para receber um sermão, ele não vai ouvir. Ele não vai conseguir unir a lógica e a razão ao mesmo tempo. Nós, como adultos, muitas vezes não conseguimos. Quando o seu filho estiver nesse estado, o melhor que você pode fazer é se conectar com ele emocionalmente primeiro. Lembra aquela questão do eu te entendo, você está com raiva. Eu entendo que você está frustrado. Eu sei que você está com raiva agora. E deixar que seu filho retome o estado natural dele, fora desse momento onde ele está agindo instintivamente só pelo que ele sente, porque é esperado que ele faça isso nessa fase. Depois que seu filho tiver conseguido se reestabelecer e se conectar, aí sim entra a hora que você vai conseguir colocar a regra, o limite e a disciplina para ele. Né? Quando ele já estiver no seu estado natural, você pode voltar e conversar com ele no sentido, morder dói, né? Por isso eu quero que você, por favor, tome cuidado para não acontecer novamente. Eu sei que você ficou com raiva que você não podia brincar aquela hora, né? O que aconteceu aquela hora? Ah, eu não pude brincar. E o que você sentiu? Ah, eu fiquei muito bravo. Eu sei que você ficou bravo, mas aquela hora não era hora para brincar. Então, vamos pensar numa forma diferente de fazer, né? Eu sempre gosto de exemplificar essa palavra, essa forma de agir, com um exemplo adulto. Por exemplo, você chega para o seu primeiro dia de trabalho, senta na sua mesa, todo empolgado, né? Ai, vou começar uma coisa nova, tô super ansioso. Senta na sua mesa e assim que você senta, o seu chefe olha pra você e fala, não! Só. O que vai passar pela sua cabeça? Não o quê? Não era pra eu ter sentado aqui? Esse computador não é meu? Eu tô no lugar errado? O que tá acontecendo? Me fala o que eu tenho que fazer. Se pra nós adultos essa é a primeira coisa que acontece, por que eu quero esperar que uma criança que ainda não está biologicamente preparada entenda e compreenda o meu não? Então, em vez de falar não para o seu filho, assim, de uma vez, ofereça possibilidades. Por exemplo, se ele tá lá com um palitinho batendo no vidro, e você sabe que isso é uma situação perigosa, que ele não pode fazer, que pode machucar ou quebrar, em vez de falar, não bata no vidro, ofereça uma possibilidade. O que será que a gente consegue fazer com esse vidro lá fora? Né? O que será que a gente consegue fazer com esse palitinho lá no seu quarto? Né? Enfim, há uma série de possibilidades e dicas que a gente pode fazer, mas aí o nosso vídeo vai ficar enorme, muito longo. Dá trabalho? Claro que dá. Educar é um processo de uma vida inteira. Requer disponibilidade, requer
paciência, requer estar realmente disponível para educar uma criança. É muito mais fácil impor e ser autoritário. Mas aí eu deixo a reflexão. Para o futuro a gente quer filhos que simplesmente obedeçam ordens sem questionar, ou a gente quer filhos que sejam capazes de questionar e cooperar e fazer aquilo que é necessário ser feito, sim, porque em alguns momentos a gente precisa fazer, mas também saiba cooperar, saiba questionar, saiba criar aí um senso de decisão. E aí, para finalizar, eu vou deixar 2 dicas para você de leitura, como sempre, que fala bem sobre tudo isso que eu disse, fala mais explica um pouquinho melhor os conceitos de uma forma mais ampla e que são leituras gostosas de serem feitas, tá? O primeiro livro é esse, O Cérebro da Criança, de Daniel Siegel. Ele explica de forma muito fácil, uma linguagem muito gostosa de ser ouvida, lida na verdade, né? O que acontece dentro do cérebro da criança, o que ela está biologicamente ou não pronta e madura para fazer em cada uma das fases dela. É um livro científico, tem embasamento científico, o que acontece aqui é realmente real, né? Não é uma teoria inventada. E só que é uma leitura gostosa, simples, acessível para todo mundo. Vale a pena. Eu queria ter descoberto esse livro quando a Laura nasceu. E o segundo livro, onde eu falei da teoria de Erikson, aqui ele explica melhor, com mais detalhes, enfim, é dessa leitora que eu amo, que é a Jenny Nelson, que é a autora desse livro Disciplina Positiva, e nesse caso é Disciplina Positiva para crianças de 0 a 3 anos, tá? Leitura gostosa também de ser feita, com várias dicas legais, vale muito a pena, tá bom? Se você ficou até aqui, eu agradeço, obrigada, deixa seu comentário, curte pra mim esse vídeo, sugere, faça sugestões do que a gente pode conversar mais. O feedback do meu trabalho, pra mim, é muito importante, tá bom? Um beijo!